Fala galera, bom dia, beleza pura, show de bola, quebra tudo. Estamos aqui de volta com o The Brazilian Podcasters, o podcast de Atlanta que sai daqui e vai direto pro mundo inteiro. Não, Bruneira, bom dia pra você. Beleza pura? Preparado para mais um episódio, hein? Só se for agora, irmão. Hoje nós estamos aqui com um convidado especial, Padre Vanderlei. Como é que você tá, Padre? Tudo legal, tudo ótimo. Com a bênção de Deus hoje. Na graça. Nós vamos fazer tudo certo. Antes da gente começar, só falando um pouco dos nossos patrocinadores, a gente não pode deixar de lembrar os nossos telespectadores que nós temos a SG Facas. Quem quiser faca de qualidade, é só entrar no perfil SG Knives, que você vai ter uma linha de opção, tanto para facas aqui nos Estados Unidos, quanto no Brasil, para quem estiver morando lá. E aí... Vale lembrar que essas facas, né, elas são feitas à mão, são facas artesanais. E são facas únicas, né? Acho que isso é uma questão muito legal. Né? Justamente. Entender que você compra a faca, ela é exclusivamente sua, ela é única. Então ninguém vai ter uma faca igual a sua. Igual a sua. Né? Isso é uma coisa muito legal, né? Eles não conseguem replicar. E assim, a qualidade é algo assim, incrível. Justamente. Você falou que estava usando ali, cortando a carne. Né? Eu ainda postei no Instagram, tava fazendo tava cortando um pedaço de carne de carneiro. E o fio de corte é tão bom que a sensação que eu tive, padre, era de uma faca quente passando na manteiga. A faca simplesmente vai macio, né? Para quem gosta de faca, para quem gosta de quase uma joia, tá aqui. Isso, a gente vai deixar o QR Code aqui, então é só você, né, colocar o celular ou então entra no site, a gente vai deixar na descrição também todas as informações. Justamente. Faca de altíssimo nível, forjadas, tá fazendo muito sucesso no Brasil. E aqui nos Estados Unidos também. Estados Unidos também. O bicho tá pegando, o pessoal tá comprando assim. Meu pai foi açougueiro 40 anos, mas não teve a sorte. Olha só. De ver nessa época. Então agora você pode ter uma faca em homenagem a ele. Pois é. Boa. Para os brasileiros que estão aqui em Atlanta, a referência é Viver Magazine. Chegou aqui agora ou já está aqui há algum tempo, precisa de dentista, precisa de médico, precisa de advogado. Essa é a referência. Que aqui, por exemplo, só em Marietta está disponível em mais de 34 lugares. 118 na região metropolitana de Atlanta. A referência é Viver Magazine. Inclusive o Bruno é um dos colunistas na parte de esporte. Sim, a revista ela tem, né, coluna informativa, educacional. Então, você que está aí no Brasil, entre no site vivermagazine.com que você vai ter acesso à revista. E assim, a revista da comunidade brasileira, porém tem assuntos ali que servem para todo mundo. Né? Vamos falar agora também do Rugão, BBQ. O brabo. O brabo, meu irmão. Esse aí é nota 1000. Quer fazer um churrasco, quer dar atenção para a família, quer dar atenção para os amigos, é o Hugão que você vai ter que ligar. Porque aí o cara chega, traz a comida, prepara o churrasco, feijão tropeiro fantástico, meu irmão, fantástico. E aí dá tempo suficiente de você sentar, dar atenção para os seus convidados, atenção para sua família, que aí o Hugo cuida de tudo. O melhor buffet de churrasco aqui de Atlanta. Nem precisa lavar louça. Não precisa lavar louça. Faz uma moral com a mulher. Faz uma moral com a mulher. Então, já era. Acabou. E nós temos... Business Brasil Atlanta, né? Mandar um abraço aí pro Rodrigo, que tá aqui nos bastidores. Tá aqui, né? arrumando as lentes aqui, arrumando a luz, né? Dando um reforço. A gente fez um podcast muito legal com ele, então se inscreva aí no nosso canal para você poder assistir esse podcast. Ter acesso ao episódio. É a maior rede de notícias aqui no site de Atlanta. E não só notícias, né, ruins, pesadas, né? A gente estava até conversando. Eles sempre dão um foco aí para coisas boas, né? Conteúdo de qualidade. Exatamente. Conteúdo de qualidade. Exatamente. Justamente, essa é a intenção nossa e a intenção do Business Brasil e USA. E segue os caras aqui, ó. Tá aqui, ó. Na QR Code. Segue aí, a gente vai deixar aqui na de lá. Tá aqui, ó. Peraí. Olha lá aí. Eu vou apontar com a faca. Aqui, ó. Muito bom, lá. Tá lá o QR Code. Padre, bom dia. Bom dia. Como Samir. estás? Estou bem, um pouco nervoso. Nunca na minha vida fiz um podcast. Relaxa, a gente vai te colocar no canto da parede, mas tá chegando sua hora. Pode ficar tranquilo. Você fala com dezenas de pessoas, né? O tempo todo, mas a gente acaba... Nessas coisas a gente tem um pouco de tremor, mas nada não superável. É entendível, é entendível. Padre, conta um pouco sobre você. Quem é o Padre Vanderlei? Meu irmão, é muita história, não é? Mas eu sou natural do interior da Bahia. Nasci num povoado chamado Tanquinho.
Entende? É uma inspiração, né, pra gente. Enfim, eu sou da família, uma família grande, de uma família bastante religiosa. Somos 11 irmãos, 10 viventes, não é? Meus pais já faleceram. Uma família grande, feliz. Eu também sou feliz de pertencer a essa família, graças a Deus. Amém. E, enfim, eu estudei lutando, porque dos meus irmãos acho que só eu consegui estudar. Nosso interior não tinha escola suficiente, tinha primária, essas coisas, mas não tinha primeiro grau, segundo grau, a gente tinha que lutar pelos estudos, enfim. A vida foi nos abrindo oportunidades. Conheci a igreja no sentido mais institucional, conheci o pároco na época, que hoje é um bispo, que já está com seus 75 anos, mas foi um grande inspirador na minha vida. Trabalhou e dedicou toda a vida à juventude e às crianças, né, às famílias principalmente. Um missionário que veio da Polônia. Olha só. Então isso me despertou aquilo que hoje eu tento viver como padre também, né? Faço 20 anos de padre no mês de dezembro. Feliz, muito feliz de ser padre. Tenho a graça de ter sido chamado, não é? Como tantos outros. Agradeço muito a Deus a oportunidade de estar aqui. Estive em Londres por 3 anos trabalhando com os imigrantes, né? E isso, creio que foi descobrir uma vocação dentro já da vocação. De ser padre, descobri a paixão de trabalhar com os imigrantes. Isso foi em Londres, por casualidade, digamos. Tem uma história por trás disso. Então, estando aqui, eu me sinto feliz de estar onde eu estou, fazendo o que estou fazendo, porque acredito que esta é a vontade de Deus para mim. O que você fazia antes? Sempre foi uma curiosidade minha, porque, a gente sempre vê o padre e muitos de nós não têm aquele privilégio de saber quando se tornou padre, o que fazia antes. Certo. Eu entrei no seminário, eu tinha 22 anos de idade. Então, até os 22 anos, a gente viveu uma vida tranquila no sentido de estudar e trabalhar. Sim. Né? Estudar e trabalhar. Eu não tive muita experiência de trabalho, trabalhei algumas vezes, mas não por muito tempo. Né? Uhum. Meu pai, como eu disse, brincando no início com a faca, meu pai foi açougueiro a vida inteira, 40 anos de açougue. E a minha infância e adolescência foi ali, né? Lavando o açougue. Caçula faz essas coisas, não é? Então, foi isso. Depois que eu fui estudar, eu tive que sair da minha cidade para ir para uma outra cidade para estudar, fazer a 8ª série, imagine. Olha. Quando foi para fazer o 2º grau, eu tive que ir para uma outra cidade, morar com outras pessoas. E ali, então, foi quando eu comecei a estar mais próximo da igreja. Fui trabalhar como secretário da igreja, né, para ajudar também nos estudos, na casa, enfim. E pronto, depois daí eu não fui para o seminário, eu fui para Salvador, fui fazer cursinho para vestibular, eu queria ser engenheiro químico, e tudo, fiz, passei primeiro ano sozinho na minha vida, morando numa pensão, né, e trabalhando numa biblioteca de uma escola em Salvador, pagava vários ônibus, aquela coisa, naquela cidade, para quem conhece, linda, maravilhosa, mas tem as suas, não é? Exigências para se viver lá. E então, no final de tudo, fiz o vestibular para engenharia química, passei em 6º lugar, achei uma coisa grande, não é? Mas eu dentro tinha já um negócio do chamado, entende? Então, aquela coisa, meu pai, acho que ele nunca pensava nisso, que eu ia ser padre, enfim. Mas em Salvador a gente vivia uma vida de jovem. Eu tinha 21 anos, 22 anos, não é? Quase 22. Então éramos muito unidos, o pessoal do interior que fazia cursinho, então sempre saía final de semana. Ninguém dava atenção para estudar mesmo, né? Só para aproveitar a vida. E então foi isso, mas no final das contas eu fiz o vestibular, como eu disse, na Católica para a engenharia química. E na semana seguinte tinha o vestibular para teologia. Olha só. Aí eu disse, eu vou fazer sem ninguém saber. Meu irmão, que me acolhia na casa dele lá em Salvador, que era engenheiro químico, ele tinha toda esperança que eu ia fazer o mesmo caminho que ele fez, aquela coisa, né? Acabou que eu fiz o vestibular sem falar com ninguém para a teologia e passei em 2º lugar. Olha. Aí eu falei, aqui tem alguma coisa. Tem um chamado. Tem um chamado. Falei, aquilo que eu pensava se confirma. Aí eu decidi fazer isso, né? Chegando na minha casa, final de semana eu fui falar com meu pai que eu ia para o seminário.
Ele ficou meio assim. Ele disse, eu fiz o que tinha que fazer por você. Você fez a sua escolha. Se é aquilo que a vontade diz para você, quem sou eu para ir contra Deus, não é? Então, que Deus te abençoe. Pronto. E aí entrei no seminário, com toda a força, né? Saí do seminário, 4 anos depois, eu disse, não, acho que isso não é... Era uma experiência que a gente tinha que fazer depois da filosofia, a gente faz 2 faculdades no seminário, né? Filosofia e teologia. Depois da filosofia, os padres acham que a gente fica um pouco meio maluco da cabeça, que a filosofia é muito racional, nada de fé, digamos. E aí, depois da filosofia, a gente é convidado a fazer uma experiência de reinserção de novo na igreja onde você saiu. Essa faculdade dura por quanto tempo? São 4 anos? 4 e 4. 4 e 4. São 8 anos de estudo mesmo, assim. E tem 2 anos, um ano anterior, um ano no meio. Um ano anterior, um ano no final, e completam 10 anos, né, no total. Olha só. E aí eu voltei, fiquei 1 ano na minha cidade. Depois, aí voltei para o seminário. E aí foi quando eu fui para Goiânia. Cidade maravilhosa. Nossa senhora, cidade boa, viu? Fui para Goiânia fazer teologia. Nossos seminaristas estudavam todos em Goiânia. Porque da Bahia, Irecê, Barreiras, Bom Jesus da Lapa e Barra, essas 4 dioceses, fazer a formação dos seus padres em Goiânia, né? Eu fui para Goiânia e foi muito bom estar em Goiânia. Muito bom. Eu tenho certeza. Maravilhoso estar em Goiânia. Eu tenho certeza. De Goiânia eu fui para a Argentina. Fui fazer uma experiência espiritual. Aí tive que sair do seminário com o movimento internacional da igreja. E fiquei 1 ano na Argentina. E depois, voltando, continuei com os estudos. Chegando da Argentina de volta, meu bispo da minha diocese tinha sido transferido para Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Foi quando eu fui para Volta Redonda. Aí fui ordenado padre, dia 15 de dezembro de 2002, em Volta Redonda. Olha, bom. E daí, pronto. Fui para Roma, fui fazer um mestrado e um doutorado em Roma. Sou formado em Direito Canônico, que é o Código de Leis da Igreja Católica no mundo todo. E fiz um mestrado, fiz um doutorado, voltei para o Brasil. Na minha diocese, a gente fundou o tribunal, o Tribunal Diocesano. Não sei se vocês já escutaram falar sobre a questão das nulidades dos matrimônios na igreja. Nulidade, não é divórcio, é outra coisa. Não. Então é esse tribunal que se encarrega dessas coisas, né? E, enfim, fundei o tribunal, presidi o tribunal por 5 anos. Foi quando depois chegou da Conferência dos Bispos a proposta de vir aqui, em Atlanta. Aí, aquela velha paixão dos imigrantes de Londres me fez fazer a opção de vir. E aqui estou. Em Roma, chegou a vir algum papa? Sim, 2 deles. Me encontrei Qual com o deles? Papa Bento XVI e me encontrei com Francisco. Muito curioso com o Francisco, que ele é muito diferente do 16, do Bento XVI. Isso foi muito interessante. Eu tava esperando você dizer o João Paulo II. João Paulo II, eu encontrei com ele, mas não foi como padre, porque quando eu vi, eu não era padre ainda. Ah, tá. Eu encontrei com ele no ano 91, em Rio Grande do Norte, Natal. Ele veio para o Congresso. Foi quando ele foi para o Brasil. Ele veio do ano 90, foi 90 ou 91? 90. O Congresso Eucarístico Nacional no Brasil, ele estava lá. Eu encontrei com ele. Se eu não estiver muito enganado, aliás, máximo respeito ao João Paulo II, foi a primeira vez que eu tinha escutado a voz de um papa. Eu tava eu, meu pai e meu irmão mais novo na sala de televisão lá em casa, em Goiânia, e aí a gente estava assistindo a chegada dele no Brasil pela televisão. Foi quando ele desceu do avião, deu a bênção e eu escutei pela primeira vez a voz de um Desceu do avião, beijou o chão. Beijou o chão, deu a bênção. justamente. Beijou o chão. É uma característica muito grande dele, ser amor Máximo pela respeito terra. ao João Paulo II. Máximo respeito. Um grande homem, santo, né? Hoje, Sim, São sim. João Paulo II. É isso O aí. Papa do nosso tempo, né? Na verdade. Justamente. O Papa da nossa era. época. É. Eu nasci em 70, não é? Então, era o Papa Paulo VI. Eu não lembro quem veio antes. É de João Paulo I. Não, sim, que tipo, às vezes muda a Sim, nomenclatura, sim, mas eu sim, não sim. lembro, eu não lembro nada Depois do Paulo VI veio o João Paulo I, que ficou só 33 dias e morreu. Aí depois veio João Paulo II, em 78. Ele foi eleito com 54 anos de idade. Olha só. O papa mais jovem da história, digamos. Viveu um longo papado. Sim. Foram mais de 30 e tantos anos. Eu queria entender um pouco mais sobre isso. A importância de um papa
né, o que ele representa, né, não só para os católicos, mas, né, para o mundo. Você poderia falar um pouquinho mais, né, sobre isso? Então, quem é o Papa? O que ele faz? Para que ele existe? De onde que ele saiu, essa figura? Né? Então, Bruno, remonta justamente do grupo dos apóstolos. Quando Jesus escolheu a Pedro para que fosse o organizador do grupo, o aglutinador, o articulador, o cuidador, né, do grupo da igreja nascente. Né? Então, Jesus deu a Pedro uma autoridade, que nós chamamos a autoridade, o poder das chaves. Pela profissão de fé que Pedro fez, quando foi perguntado o que as pessoas dizem, quem eu sou, o pessoal respondeu os apóstolos, uns dizem que você é João Batista, outros que você é Elias, o João Batista que ressuscitou dos mortos, mas e vocês? Para vocês eu sou quem? Porque, na verdade, era a questão da vinda do Messias, não é? Aquele que os judeus esperaram a vida toda. Então Pedro foi e disse, tu és o Cristo, Filho de Deus. Esta é uma profissão de fé de que este rapaz está aqui na nossa frente, Jesus de Nazaré, é o Filho de Deus, é Deus mesmo. Então ele falou isso e Jesus disse, Pedro, não foi nem carne nem sangue que te revelou isso, mas Deus mesmo, meu Pai. Por isso eu te digo, tu és Pedro. Na verdade ele se chamava, é outra curiosidade, você vai gostar, ele se chamava Simão, filho de João, de Jonas, né? E quando Jesus lhe deu esta missão, disse, tu és pedra. Mudou o nome de Pedro. Mudou o nome de Simão para Kefa, em hebraico, né? Kefa. Você é Kefa, você é pedra. Sobre esta pedra que você acabou de professar, que é a fé em mim, eu vou construir a minha igreja. Cuida, conduz, governa, apacenta, alimenta, sustenta a fé dessas pessoas. O que você ligar na terra, eu te dou as chaves, por isso que eu falo, eu te dou as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado no céu. O que você desligar na terra será desligado no céu. Pronto. Interessante. Sobre esta pedra eu edifico a minha igreja, as portas do inferno nunca poderão destruí-la. Porque você tem a chave, né, que sustenta isso. Enfim, esse texto é o que nos testifica a existência. Por quê? Pedro, um homem comum e simples, morreu, foi crucificado em Roma, numa colina chamada Vaticano. Tem 9 colinas em Roma, 7 colinas em Roma. E ele foi crucificado de cabeça para baixo, na colina Vaticana. Por isso que a Basílica de São Pedro é em cima do lugar onde está sepultado o corpo dele. O altar central, lá embaixo, Sim. profundamente, tem que... Veio a Basílica primeira, depois foi destruída, foi reconstruída. Né? Isso vai criando camadas. Então está lá. Qui es Petrus. Uma lápide, dizendo aqui está Pedro. Né? Então, ele foi o primeiro bispo da diocese de Roma. Pedro morreu. O outro que foi escolhido para o lugar dele, os apóstolos conferiram ele herdou o mesmo serviço de Pedro, que Jesus tinha dado a Pedro. Então ele mantém a unidade, ele mantém esta autoridade, e isso é passado sucessivamente entre os bispos de Roma. Então toda vez que é escolhido um bispo de Roma, ele é automaticamente chamado Papa da Igreja. Ou seja, assume o mesmo trabalho de Pedro, que foi o primeiro bispo de Roma. Então, o Papa é esta figura que hoje tem muita expressão no sentido internacional, nas relações internacionais, porque depois, além do Papa, que representa a Igreja Católica, é o chefe da Igreja Católica, ele também representa a Santa Sé, que é o órgão político da Igreja, com relações diplomáticas com todos os países, maioria dos países do mundo. Não é? E tem também a cidade-estado do Vaticano. Então, o Papa, nele se concentra essas 3 realidades. Quando um país muçulmano faz relação diplomática com a Santa Sé, ele não está fazendo relação diplomática com a Igreja Católica. Ele está fazendo com a Santa Sé, que é o órgão político. Governamental da Igreja. Não é? Então, o Papa tem uma função
muito importante. O Papa ele tem esse poder que é exercido juntamente com os bispos do mundo inteiro. Os bispos também fazem parte da sucessão apostólica, ou seja, a Igreja Católica é a única igreja no mundo que mantém ininterruptamente a sucessão apostólica. Ou seja, o arcebispo de Atlanta, Dom Gregory Hartmyer, ele é um sucessor dos apóstolos. Por quê? Se você vai fazendo o caminho inverso, quem o fez bispo? Um bispo. Quem fez esse bispo? Bispo. Outro bispo. Vai chegar no apóstolo. Ah, sim. Então, é a única igreja que mantém essa sucessão apostólica ininterrupta. Papa Francisco é o sucessor do apóstolo Pedro, número 267. Ou seja, houveram outros que. Né? Então, foi passado. Essa transmissão do poder na Igreja Católica é caracterizado pela imposição das mãos. Então, quando eu fui ordenado padre, um bispo que tem autoridade impôs as mãos para me conferir o poder sacerdotal. Né? Então, isso é transmissão. Isso é sucessão daquilo que foi recebido do próprio Senhor, que o próprio Senhor transmitiu para os apóstolos e esses fizeram chegar ao mundo todo. O Papa é importante. Que lição Caramba! histórica, né? Cara, enquanto o Vanderlei tava falando, minha cabeça tava fazendo as ligações, fazendo as conexões. E eu, gente... Para poder entender também essa questão, meus amigos, é porque essa é uma questão de fé. Sim. Essa é uma profissão de fé. Às vezes, racionalmente, só pensar nisso não vai conseguir chegar a certas conclusões, não é? Mas olhando pelo vínculo, pelo ângulo da fé, a gente vai entender o que o Senhor quis, não é? Criando esta instituição que é a igreja. Bonito. Bonito. Uma história bonita. É bonita, sim. Mas um pouco do senhor. Você falou de um monte de sobrinhos aqui antes da gente começar a gravação. Citou um número de irmãos, né, viventes. Como é que é a família do padre Vanderlei? A família do pai... Então, somos muitos, cara. Então, somos muitos, né? Nós somos, de fato, vivos. Somos 10 irmãos, né? Eu sou o 11º, sou o caçula. E meus irmãos, todos casados, tiveram 29 filhos. 29 filhos. Esses 29 filhos já tiveram seus 30 e picos de filhos. Os filhos deles já tiveram uns 7 ou 8 filhos. Então já tem a terceira geração. Né? Meus pais já seriam bisavós, tataravós já. Né? Porque eu já tenho irmãs que são bisavós. Né? Então é uma família muito grande, tem muito menino, muita menina, todo mundo muito bonito, sabe? Todo mundo muito bonito. Eu nunca vi uma família tão bonita na minha vida. Mas enfim. Parece a minha. Mas é um povo muito feliz, é um povo. Meu pai foi sempre muito festeiro. Meu pai gosta do forró. Sei. Gostava do forró. Então na minha casa tinha sempre festa. Minhas irmãs, 6 irmãs, se casaram assim, às vezes 2 por ano. Então as festas eram de 2, 3, 4 dias na minha casa. Eu me lembro, Folia de Reis. Folia de Reis. Eu lembro disso, eu lembro disso. A gente teve visto na Meu nossa pai família chegar da também. roça, tomar o banhozinho dele, sentar no tamborete na porta de casa, passar um sanfoneiro com a sanfona nas costas, ele fez, pra onde, menino? Senta aqui. Vem aqui, não tô procurando tocar, vem aqui. Ô, Lei sou eu, Vanderlei, né? Lei, vai chamar tuas irmãs ali. Busca ali no dominguinho, meu primo tinha um bar, busca ali uma cerveja ali. 3 dias de forró. Acabou. 3 dias de forró sem parar. É desse Entendeu? jeito. É uma família bastante feliz, não é? Amém. Graças amém. a Deus. Só abrir um parênteses aqui, padre. Deixa eu fazer um reconhecimento aqui pro Completos Burger, que tá mandando uns hambúrguer pra gente hoje aqui. Tá vindo lá de Marieta. Né? Já chegou aí, já. Já chegou? Pois o Uber eu já queria chegou fazer um aí. agradecimento pra equipe do Completos Burger. Vamos pro Júnior. comer aqui ao vivo. Agradecer, né, Júnior? Obrigado. Valeu demais pelo hambúrguer de vocês. E vamos dar uma dentada nele daqui a pouco. Já chegou aí. Dar pão a quem tem fome é uma virtude cristã. Pois já vamos começar o forró agora. Já vamos começar a farra agora aqui. Fala sobre a festa do milho, padre. Então, Eu acho meus que irmãos, vai ser bom para a comunidade brasileira. Você sabe, não é? A comunidade católica brasileira, ela
a atenção aos imigrantes que estão fora do país, a Igreja Católica também não é só questão da fé, principalmente, é a primeira coisa. Mas também a questão cultural, o resgate da forma como os brasileiros viviam no seu país, algumas coisas, principalmente essas bastante populares. Né? Sim. Então, nós tivemos a festa junina na Igreja São Judas, que é onde temos a outra igreja brasileira, a outra comunidade católica brasileira. E agora estamos ansiosos, do dia 30 na Igreja Holy Family. São 2 lugares que nós nos reunimos, não é? Na Holy Family em Marietta e São Judas em Sand Springs. Então, cara, olha, eu estou impressionado com o envolvimento das pessoas, com o interesse das pessoas. Assim, acho que eles gostaram muito da primeira experiência na São Judas, depois da pandemia, digamos, porque nós estamos na fase crítica da pandemia. É. Então, está todo mundo ansioso por esse dia, o dia 30. A gente teve quase 3.000 pessoas em São Judas. Olha, eu creio maravilha. que agora estamos pensando que vai ter muito mais pessoas, não é? Tem muita gente envolvida, a gente quer agradecer. Tem um grupinho de pessoas aqui que a gente quer agradecer. Por favor. Não é? Que colaboraram, por que favor. patrocinaram, que estão ajudando, porque você sabe que no país como este, nada funciona sem a ajuda financeira das pessoas, não é? Justamente. Então, nós temos a Global Granite, que ajudou muito, não é? Com o patrocínio de Diamond. A gente agradece muito a eles, não é? Temos patrocinadores da faixa Gold, né, que também colaboraram bastante, Alvorada Mortgage. Também temos a Premier Group, temos a Berlich Chiropractic, a GA Pro Flooring and Supplies, né, esse grupo, e a Effective Granite também. Eles doaram dentro da faixa do Gold, que a gente organizou nesse sentido. E temos o pessoal também que ajudou bastante na parte Silver, que foi o Relator Dito Barba, que está por ali, né? Tá vendo a cara dele? Inclusive, a gente fez um podcast com ele. Justamente. Foi, O né? pessoal que está escutando a gente, se inscreve no canal. Se inscreve agora no canal. E volta. O Júlio vai botar no card aqui. Não, vai ficar lá do lado do... Aqui, ó. A câmera sempre... A gente vai botar o episódio aí do Dito Barba, onde que ele comentou Como sobre... é que é a pronúncia? Rialto. Rialto. A gente de imóveis, né? Para você comprar casa, isso vender mesmo, e tal. é isso mesmo. Então assiste aí o episódio dele. Temos a nossa irmã também, a Eliane, da Bella Aesthetic Laser Studio, e a Happy Dental. Que Bom também demais. patrocinaram, ajudaram. Ou seja, são pessoas que a gente quer agradecer muito, pedir muito a Deus que os abençoe, porque, de fato, é uma forma de colaborar com o trabalho da comunidade. Né? Da comunidade. Então, estamos esperando todo mundo. Venham participar, vai ter muita galinhada. Nossa, eu adoro Amém. galinhada. Nossa senhora. Galinhada, vai ter pastel. Quase vai ter cacarejei aqui agora. churrasco. Quase que... Churrasquinho, entende? Vai ter o quentão. É calor, padre? Mas como é que numa festa assim... Festa junina sem quentão, Sente meu o irmão. cheiro da canela e da gengibre. Para. Eu fiz quentão outra vez, lá vou fazer de novo agora. É bom mesmo. Quentão Dessa do vez padre eu vou tem estar lá. uma benção especial. E vai ser a festa dia 30. Dia 30, começando 5 da tarde, cara. Aonde? Na Igreja Holy Family, na Lower Roswell Road. A gente vai, acho que vai disponibilizar. 3401, exatamente. Aí, então tá aí. O 3401. endereço já tá pronto. Mas vai muito vai legal. colocar na descrição aqui, né? O endereço certinho, Sim, a data, direitinho, muito bem. né, pro pessoal poder... E é assim um momento não só é momento também de encontro, porque a igreja ela tem que promover o encontro das pessoas, não só a questão da oração, que é fundamental, repito, e primordial na igreja, mas também o encontro, a amizade, o lúdico, a diversão. Justo. Né? Se encontrar para celebrar, se encontrar para encontrar as pessoas no outro ambiente que não dentro da igreja somente. Então a gente tenta resgatar essas festas populares, principalmente. A gente colocou festa do milho porque tem mais goianos aqui em Atlanta Amém, Senhor. do que Olha outro só. qualquer estado brasileiro. Amém, E Senhor. o Goiás é o estado brasileiro que mais produz milho no Brasil. Eu sou suspeito para falar de Goiás, né? Sim, Porque quando eu sim. falo, o pessoal desce o porrete, mas Goiás é Mas eu estava vendo outro Mas dia uma Goiás é reportagem forte. sobre Goiás é forte. a colheita no Brasil, na televisão, e aí então eu vi, eles falaram isso, né? Que o estado que mais produz milho no Brasil
é o estado do Goiás. Então, a festa do milho, principalmente promovida pelos goianos. Tem um municípiozinho chamado Rio Verde. Excelente. Conheço. Parte da minha família mora lá. Rio Verde. Extremamente forte em grãos. É exatamente. Extremamente forte. Não há o que questionar. Cara, uma cidadezinha bonita, pacata, tranquila. Muito bom. Com o riozinho. Nossa, com o riozinho. Que, inclusive, o nome do rio é Rio Verdão. Que é um senhor rio, meu irmão. É um senhor rio. Dá, nossa senhora, Muito dá pra bonito. fazer, dá pra fazer uma pescaria boa demais pra lá. Leva uns Vai assando, vai assando, vai cozinhando. pescando e aí vai. Pamonha. Ah, vai ter pamonha. Vai ter pamonha. Ah, pamonha de doce, de sal, a moda. Ótimo. Ali vai ter muita coisa, cara. Pode Bom perder, demais. Padre, Interessante. vindo pra cá, decepções com um país diferente, surpresas, alegrias. não. Cara, deixa eu te falar. Eu aprendi uns vários idiomas e eu não queria aprender inglês. Porque eu era rebelde com relação aos junkies, aquela coisa, não é? Da igreja, a gente sempre foi muito a favor sempre, né? Que é a opção de Jesus pelos pobres, e a gente achava que os americanos eram sempre ricos, que exploravam os pobres, aquela coisa. Então, eu nunca tive interesse em aprender inglês. Eu aprendi italiano, aprendi espanhol, aprendi francês, aprendi alemão, sei lá, mas não queria aprender inglês. Eu aprendi inglês quando eu fiz o doutorado, que aí precisava de aprender inglês. Eu fui para Londres, né? Quando eu falei, tinha uma história por trás disso. Eu fui para Londres. Mas eu nunca pensei em vir para cá. Nunca pensei que um dia eu viria para os Estados Unidos. Tem um amigo meu, Padre Leandro, que também deve estar vindo para cá. Ele mora na Alemanha. E ele sempre gostou dos Estados Unidos. Fez férias nos Estados Unidos, fazia férias nos Estados Unidos. E eu nunca vi para os Estados Unidos com ele, porque eu nunca me senti atraído pelos Estados Unidos. Bom, mas chegou a hora de vir para os Estados Unidos, não, digamos, por uma busca minha, mas pela vontade da igreja. E aí eu atendo com toda alegria. Enfim, cheguei nos Estados Unidos, vim antes, não é? Eu vim no 2019, março de 2020. A pandemia estava começando. Começando. Fiquei 10 dias aqui para conhecer as pessoas, as comunidades. Então, eu tive uma primeira impressão diferente daquilo que eu sempre tive, né? Então, tá. Me animei, gostei do que vi, da cidade, eu gostei da cidade, com muita árvore. Me lembrou Goiânia, né? Uhum. Verde. Sim, verde. Gostei demais desses verdes, as árvores de todo canto. Falava pro Dito, eu sou muito roceiro, eu sou da roça, nasci no campo. Eu gosto muito disso, gostei demais da cidade. Pensava numa cidade como São Paulo, pensava que era uma cidade como as grandes capitais brasileiras. E aqui eu Selva vi de aço e vidro. Exatamente. Chegando aqui eu vi que não, que é só ali, no centro mesmo, né? O centrão que tem aquela aglomeração de prédios e o poder econômico, digamos assim, que funciona ali. Mas, fora isso, eu fiquei impressionado, gostei muito. Chegando aqui, eu tive uma impressão ótima também da igreja, dos padres, dos bispos. Assim, me senti muito bem acolhido, falando um inglês britânico, né? Eles riam de vez em quando, agora já acostumaram. Mas, enfim, também senti dificuldade com o inglês americano, de se entender certas expressões, certas gírias, enfim. Mas já agora, depois de 1 ano e 5 meses, a coisa já começa a sentar. Gostei muito disso. Gostei da comunidade brasileira, do povo brasileiro, da forma como eles se reúnem, da forma como eles levam adiante a fé, a questão da fé por aqui. Enfim, eu tenho... As dificuldades são essas, não é? A comida, no primeiro momento, essa questão da comida muito gorda, muito... Né? A gente tem que observar a diferença também na casa onde eu moro, como que é a questão da alimentação, é um jeito muito americano de ser, não é? Você chegar assim, como se fosse um restaurante, vem a moça, põe um pratinho já pronto para você. E sei lá, no Brasil a gente chama isso de PF, né? O famoso PF. Mas para dizer, mas nada que a gente, quando é um missionário fora da sua terra, dentro de uma dimensão de evangelização e tudo mais, a gente tem que se adaptar. Né? Se adaptar. E como que é a vida de um padre aqui nos Estados Unidos e um padre no Brasil ou na Inglaterra ou Londres, ou onde for? Muda muito a rotina? Como que é a rotina do senhor aqui? Bom, o ser padre é a mesma coisa em qualquer lugar, ou seja, o trabalho da gente é com as pessoas,
com o intuito de evangelizar, de anunciar Jesus Cristo e formar a família, que é a igreja. Mas cada lugar tem a sua característica própria. O povo. A gente, por exemplo, eu estou aqui com 2 comunidades, em Sand Springs e em Marietta, não é? Então, são pessoas diferentes. Olhando como igreja, não é? Então, a linguagem é outra, no sentido... a forma de ser igreja de um e de outro são diferentes. Você coloca isso no mesmo lugar. Imagine você saindo de um país para outro. Imagine você saindo de uma realidade completamente rural para uma bem urbana. Sabe? Muda tudo. O padre, ele tem que se adaptar. Ou seja, ele tem que aplicar, ou seja, transmitir a mensagem dentro do contexto. Ele não pode querer, por exemplo... Ontem conversávamos com umas pessoas sobre alguns padres brasileiros que tentam trazer uma igreja que não existe mais. Sim. Entendeu? Uma igreja do século XVII, XVIII, XIX. Entende? A igreja, ela caminha com o tempo. Ela tem que estar respondendo às questões do tempo. Ela tem que evoluir junto com Exatamente. a sociedade. A mensagem é a mesma, mas ela tem que ser transmitida de acordo com o lugar onde a igreja está. Não se pode achar que valores que não mudam, eles têm que ser aplicados da mesma forma como era aplicado na Idade Média. Isso não existe. É impossível. Nem Deus sabe fazer isso, digamos assim. Mas ele nos favorece que nós, que estamos dentro do mundo, no meio deste mundo, a gente possa traduzir ou transmitir a mensagem, a mesma mensagem da Idade Média do século de hoje. A mesma verdade, os mesmos valores. Entende? Não muda nada. O depósito da fé transmitido pelo Senhor aos apóstolos é o mesmo. Isso não muda. O que muda são as circunstâncias. Mudam os ambientes, mudam as pessoas. Você tem 4 evangelhos na Bíblia. Mateus, Marcos, Lucas e João. Cada um deles fala da mesma mensagem de forma diferente. A mesma mensagem. Interessante. Sabe? Por quê? Porque eram apóstolos que tratavam com pessoas, com comunidades diferentes. Públicos diferentes. Não é? Então, a mesma multiplicação dos pães que Marcos conta, que Lucas conta, que Mateus conta, é diferente, mas a coisa, a essência é a mesma, entendeu? Então, o padre faz isso, Bruno. O padre, onde ele vai, ele precisa entrar na cultura daquele lugar, ele precisa entrar nos costumes daquele lugar, ele precisa se adaptar. Não é? E a gente canta sempre, né? Vou me adaptar. Essa é a minha música. É a música do missionário. Adaptar sempre, não é? Eu nem sei de quem é essa música, que eu lembrei o nome aqui, eu não quero falar para não errar. Titãs. Não sei. Não sei. Nem vou arriscar. Porque eu sou mais... não é? Nem vou arriscar, porque com música você já sabe o desastre que eu sou. Me Rato de adaptar. porão, não? Não, você é mais antigo, quem sabe do meu tempo, vocês são mais jovens. Padre, para descontrair um pouco, um amigo meu pediu para te perguntar, ele já sabia que eu ia te entrevistar aqui. Ele ficou com um anã e ele pediu para perguntar para o senhor se ele pode receber isso como um presente de Deus ou só uma lembrancinha. Boa, boa. Desse tamanhozinho. É, não é? Aí ele ficou indeciso, né? Eu recebo como um presente de Deus ou só uma lembrancinha? Uma lembrancinha, né? Eu falei, não sei, eu vou perguntar pro padre. O que ele disser é intervenção divina, aí você já pega a mensagem, entendeu? Presente de Deus, ó. Então, beleza, já presta atenção, hein? Presente de Deus. Eu tenho outra pergunta, Miguel, que a gente começou a perguntar essas coisas. Esse rapaz aqui, Ai, ai, ai. Aí vai só pra ele sua vida. acorda às 5 horas da manhã pra ir na academia, às 6 horas lutar jiu-jitsu. Aí dá mata-leão, katagatame, chave de perna, chave de braço. É na bondade. Esse cara que ele já comprou passagem pro inferno já? É na bondade. Tá garantido? A gente faz... Tem solução pra esse menino A gente aqui? faz no intuito de autodefesa, entendeu? Tem solução e já vai pro inferno Rapaz, eu vou te direto. confessar uma coisa. Você falou nomes aí que eu nem sei o que é. Relaxa, eu vou te mostrar. Não, obrigado, não, Bruno. Relaxa que eu vou aplicar, Depois eu relaxa. pesquiso no Google, pode deixar. Esse aqui Mas não tem enfim, não, hein? né? Todo As dia, pessoas... segunda a sexta. Não, hoje tem, o pessoal tá buscando muito essas, né, autodefesas, as lutas marciais, essas,
Não é? Mas, no fundo, é um desejo de... De me defender da mulher. De me defender da esposa. Existe hoje a questão da busca da juventude, não é? De conservar a beleza, essa coisa toda. É uma grande onda, não é? No tempo de hoje. Outro dia falava sobre a morte, não é? A gente não quer falar sobre a morte, quer falar de morte. Vida eterna, na verdade, foi de vida eterna. Falando sobre a vida eterna, porque domingo passado um cara perguntou a Jesus, o que é que tem que fazer para herdar a vida eterna? E aí eu disse, vida eterna todos nós buscamos, né? Mas a gente esquece que para poder entrar na vida eterna, a gente tem que passar pela morte. E ninguém quer falar de morte. Eu falei isso pra minha esposa esses dias pra trás. Eu falei, todo mundo quer ser vencedor, mas ninguém quer levar as pedradas. É a mesma coisa. Ninguém quer passar pela cruz, todo mundo não é? quer ir pro céu, mas igreja. ninguém quer morrer. Não há passagem. Não, e você vê aquela coisa, né, da pele, do não sei o quê, da tirar as rugas. É uma busca de uma juventude interminável, né, que acaba fazendo as pessoas, inconscientemente, dentro da onda, começar a buscar academia, por exemplo, que é uma coisa que a gente tem que fazer porque é saudável, né? Mas alguns exageram. 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, e acaba, ao invés de viver, se matar. Não, né? peraí. Você falou 5 horas. 5 horas da manhã aí, eu acho que entra na minha agenda, padre. Entra na minha agenda, padre. Peraí. O que o padre está falando é o seguinte, tem que ter ali um meio termo, né? Equilíbrio. Tem que ter, se alimentar bem. Exatamente. Né? Para você poder ter energia durante o dia. Evitar certas coisas que não fazem bem. Aliás, tudo que não faz bem é preciso evitar. E não evitar essa obsessão, né? De botar aí essas coisas na cara, não sei o quê. Às vezes a pessoa, para ter um corpo legal, toma anabolizante, toma um monte de coisa, né? Que você falou, toma alguns, né? O acetato de trembolona. Não. Peraí, padre. Eu não tomo, eu sei que tem, eu sei que existe. Ele só vende, né? Eu sei que existe, eu não tomo, não. Até porque se eu tomasse, eu não tava frango do jeito que eu tô. Exatamente, Eu não tomo banho quente. Frango do jeito que eu sou, eu vou virar canja. Eu não tomo banho quente há anos, frango desse jeito. Verdade, não pode. Mas não extrapolar. Não, é preciso encontrar o equilíbrio, né? O caminho do meio, como se diz. Né? O caminho do meio. Não, acredito que a gente precisa viver a vida o máximo possível, não é? Porque é um presente de Deus, não é uma lembrancinha. É um grande, aliás, o que a vida é Deus mesmo na gente, né? A gente acredita nisso, né? A nossa profissão de fé é essa, né? A vida é Deus na gente. Eu tentei não entrar nessa seara, mas eu vou perguntar. Não a sua opinião pessoal. Você pode dar a sua opinião pessoal se quiser. Mas como religioso, como é visto a tatuagem? Depende se você tatua, né? Se tatuar exatamente. Corinthians, vai pro inferno na hora. Se quer tatuar, vai tatuar de Palmeiras, entendeu? Não, Palmeiras tatuava para purgatório. Lá tem fogo também. Tem. Não, a tatuagem não entra dentro da questão. Só se, na verdade, tudo que a gente injeta no corpo, que não eu não sei a questão da tinta, né? Isso entra na questão da moral e bioética da igreja, né? A questão da vida, a questão... Então, tudo que... Por que a igreja fala, não beba muito, não fume muito, não use certas substâncias que possam causar mal ao seu corpo, ter consequências depois que possam te fazer mal, mesmo a questão da droga, dos produtos químicos, essas coisas que fazem mal. Então, a tatuagem, segundo dizem, a tinta não causa nenhuma agressão ao corpo. Então eu tô livre. Mas começar a fazer. Não deixa de ser um produto químico. Sim. Uma química que é injetada, não é? Mas, como disse o Bruno, na igreja não emite nenhuma opinião, porque depende do que você vai, entendeu? Um bode. O bode pode fazer também, qual é o problema do bode? O bode. Pode fazer bode, pode fazer cabra, pode fazer boi. Mas, enfim, eu acho que a tatuagem, ela traz depois, a depender do lugar ou do que você tatua, ela pode trazer depois dificuldades. Consequências. Consequências, gente que tatua nome de pessoas, as pessoas depois saem da vida, não é? Saem da vida, Dá um problema. tatua nome, já vi pessoas que tatuam o nome de patrão, de patroa, porque isso, aquilo, ou depois pararam a questão trabalhista, aí que queria arrancar o braço, cortar aqui para tirar, não. Entende? São coisas assim que eu acho que não tem, mas a igreja em si, ela não emite nenhuma, nunca
emitiu nenhuma Já- opinião. já viu? Tem padres com tatuagem. Eu ia perguntar agora. Que quando usava tatuagem, depois se tornou padre, não vai tirar tatuagem por causa disso, né? Na minha diocese tem, inclusive, um padre que tem tatuagem. Eu tenho uma tatuagem. Ah, interessante. Esse aqui eu tinha 16 anos de idade. E O que que é isso? Não dá pra ver Não dá direito. pra ver nada, né? Porque era pegar a caneta, tirar a tinta, pôr na tampinha de garrafa, pegar uma agulha, melar assim sim. e fazer assim. Sim, sim. Entende? Você tem tatuagem, não tem? Não. Sou limpaço, velho. Limpinho. Eu tenho aqui. Vou pro céu direto. Não, eu Sei, acho sei, que. sei. Já não brincando, tem. Também não tem nenhuma tatuagem, não. Mas, padre, a gente pode até estender isso pra coisas também que a gente escuta, né? Claro. Vê. Né? É uma opção. As escolhas, melhor do que uma opção, as escolhas que a gente faz, é preciso saber fazê-las. Porque toda escolha tem consequência. Né? Tem um texto bonito que eu gosto, que é da Bíblia, do Levítico. Deus diz: diante de ti eu ponho a vida e ponho a morte. Tens que saber escolher. Se escolhes matar, também morrerás. Se escolhes viver, também viverás. Então, vivas e deixas viver. Não é? Quer dizer, se você faz escolhas boas, terá consequências boas. Toda escolha negativa, ruim, ela traz consequências. E esse é um bom ponto, porque as pessoas geralmente pensam que consequências são coisas ruins. Mas não. Não, as consequências, são exato. consequências do que você faz. Do que você faz. É, se você faz coisas boas. E a escolha engloba tudo. Escolher a palavra a dizer. Escolher a atitude a tomar. Então, escolher o que pensar. Sim, sim. Sabe? O pensamento é involuntário, padre, claro. Mas você pode manter ou não o pensamento. Justamente. Tá entendendo? Então, as pessoas precisariam exercitar-se nisso. E é muito complicado que hoje todo mundo é muito distraído, aquela coisa, não é? Hoje nós temos dificuldade de falar das coisas na igreja porque as pessoas estão mais com o celular na mão, não é? Então, durante as celebrações, tem gente, a juventude, que já não atrai mais eles. Então, eles estão ali, né? A gente vê Desliga que tá essa tudo... desgrava, menino. Desliga isso aí, menino. Entende? Então, a gente continua escolhendo usar o púlpito na igreja. Mas o mundo está te mostrando, e a pandemia ajudou a gente a ver isso, que precisa se usar outros canais. Sim. Entendeu? Outros canais de transmissão da fé, da verdade. Então, é preciso saber fazer escolhas. Né? Se a gente quiser continuar assim, você vai continuar assim. Sim, É a escolha que a gente faz. Quando eu perguntei sobre a tatuagem, e na brincadeira eu citei o bode, né? É porque às vezes o bode é ligado com... Porque, na verdade, o bode era usado como animal de expiação. Eu pensei que fosse sacrifício. De expiação. Expiação por quê? No judaísmo, principalmente, o bode expiatório. É. Então, eles pegavam o animal e tipo assim, transmitia para esse animal todo o seu mal cometido por você mesmo. Você colocava naquele animal, ou queimava ou atirava aquele animal no precipício. Então, o destino era cruel do animal, não é? Então, o bode expiatório, e aí o bode ficou com essa imagem negativa, porque ele é o que retém o mal e o pecado dos outros. Jesus é chamado de Cordeiro que tira o pecado, que ele também assumiu sobre si todo o erro da humanidade, crucificou tudo isso, transformou tudo isso em vida e concedeu a gente. Então, ele é chamado não como bode expiatório, mas como um cordeiro que sozinho decidiu assumir isso. Não precisou ninguém. Mesmo que você não quis colocar, ele também pegou os seus. Entende? Então é uma dimensão de amor ultra superior, digamos. Né? E sobre a caveira? Como a igreja vê a caveira? A caveira é o símbolo da finitude do ser humano. Então tem algumas imagens de alguns santos que tem a caveira. São Francisco tem a caveira na mão. Não é? A caveira, ela simboliza dentro da iconografia, quadros, pinturas, imagens da igreja, sempre uma reflexão sobre o fim, sobre a morte. Porque a gente precisa pensar sobre a morte para viver bem a vida. Sim, sim. Se você não pensa que um dia você vai terminar, você não sabe viver bem o momento de hoje. Então a igreja sempre sugere que você pense que um dia você termina. Né? Aquilo que nós somos de São Paulo, alma, carne, corpo e espírito, deve se apresentar. Ué, mas tem diferença entre alma e espírito? Tem.
Aí. Tem diferença entre alma e corpo? Tem. Não, é alma, isso. corpo e carne? Tem. Entende? Então, compreender, conhecer, para amar mais e viver melhor. Né? Então, é preciso... Essa é uma outra questão que você pode conversar outro dia. Sobre as diferenças entre alma e espírito, por exemplo. Legal. Bacana. E eu não sei se você tem ou a igreja tem redes sociais para qual os nossos telespectadores possam Temos, seguir, não é? possam encontrar. Nós temos no Facebook, pode falar, né? Pode, por No favor. Facebook nós temos a Capelania Católica Brasileira, né? No Facebook. Nós temos de cada comunidade nós temos também a rede social. Nós temos Brasileiros da São Judas, que é no Facebook também. Nós temos no Instagram, temos Católicos Brasileiros ATL, né? Essa é a nossa rede oficial, digamos assim. E temos também na Igreja Holy Family, Holy Family, Igreja Brasileiros Holy Family, agora não estou me lembrando como é que é, Brasileiros da Igreja Holy Family, que é no Instagram também. Então a gente tem essas redes sociais com as quais a gente se comunica, né, através da internet. Ótimo. E agora a gente já segue vocês, a gente segue outros... Isso eu vou pedir para o nosso produtor aí. Colocar a descrição. Backstage, colocar aí no... Sim, nós na temos... descrição vocês seguem a gente, vocês têm também, não é? Sim. Sim. Assim que nós temos esses canais, né? Então a gente vai ter agora, por exemplo, você conhece o padre Marcos Rogério? Não. É de Goiânia. Famoso, muito famoso, amigo do Cristiano Araújo, aquele padre que ficou famoso depois que ele apareceu num show com o Cristiano Araújo. Sei. Enfim, o padre Marcos Rogério é bem famoso lá no Brasil, em Goiás, e está vindo agora para os Estados Unidos fazer uma missão e virá aqui na nossa igreja em Holy Family no dia 18, segunda-feira, às 7h30 da noite. Então, através das redes sociais, nós estamos convidando as pessoas para participar. No tempo da pandemia, ele foi um grande alentador nas redes sociais das pessoas. O que eu conheço, os goianos, você está fora do negócio. Então, você é um goiano Eu falsificado. acho que ele não está muito, assim, Não tá, antenado com as coisas da terra dele, não. O padre Marcos Rogério é um padre famoso. Só fala. Famoso lá no Goiás, entende? Não sei, acho que é do Jardim Guanabara, não sei, lá em Goiânia, enfim. Você deveria saber, eu tô apontado, cara, com você. Vai então, decepção dever de gigantesca. casa, vai procurar depois na nossa na Atlantis, Católicos Brasileiros de Procura se Atlanta, informar vai procurar. direito, tá? Se for. Enfim, mas ele está vindo agora, segunda-feira, dia 18, né? A gente espera uma noite bonita, de louvor, de cura. Ele é um padre muito bom pregador, né? Que atrai muita gente. Tem pessoas que, pelas redes sociais do Tennessee, do Alabama, estão entrando em contato porque está sabendo que ele vai vir, como é que faz. Enfim, vai ser bastante movimentado também esse dia, segunda-feira. Ótimo. Lá na Igreja Holy Family. Legal. Fala mais um pouco sobre a festa. Certo, Nós temos mais não? 2 perguntinhas para te fazer, para te colocar lá no canto da parede. Esse canto tá longe, eu tô esperando esse canto da parede, não chegou aí. Não, outra coisa da festa importante é a dimensão ecumênica da festa. Olha, é impressionante como vêm os irmãos não católicos, não é? Eu acho que isso é uma beleza, porque os cristãos têm que estar unidos, não é? Sim. Nem que seja no momento desse, mas precisam estar unidos. E a festa é uma forma também de ser mais ecumênico, ou seja, a gente acolhe os irmãos que colaboram, que ajudam financeiramente, pessoas que com as suas companhias que não são católicas, mas que querem ajudar e ajudam. Lógico, tem toda a questão da publicidade, mas enfim, isso é o de menos. Para mim, como padre, o mais importante é saber que ali tem batistas, tem presbiterianos, tem metodistas, não é? Então é um lugar onde a gente se encontra. Eu me lembro que em Londres, a gente todos os domingos, depois da missa do 12h30, a gente tinha um almoço comum. E o pessoal vinha para almoçar, né? Para encontrar brasileiro. Então, a festa do dia 30, ela é também um desejo grande nosso, né? De sermos presença
não apenas como um grupo religioso fechado, só católicos. Não, a gente quer ser cristãos. Cristãos com os cristãos brasileiros que vivem aqui em Atlanta. Eu sou de um movimento da igreja cujo carisma é a unidade. Ou seja, a unidade só é possível quando há diferenças. E o que faz a unidade acontecer é o amor que a gente tem ao diferente. Né? Por que o outro tem que ser igual a mim? Sim. Por que o outro tem que pertencer ao mesmo grupo que eu? Por quê, não é? E isso a gente rompe muita coisa, cara. A gente rompe barreiras ideológicas. Eu não posso amar você porque você é do mesmo partido que eu. Eu não posso só amar você porque você é o mesmo católico que eu. Não, a gente é ser humano. Justamente. Né? A gente é ser humano. A festa, ela é para dinamizar as relações humanas. As relações humanas, o respeito, a alegria, a felicidade, não é? Essa partilha de experiências. E a festa do dia 30, ela tem essa conotação. Legal. Bonita mensagem. Porque a gente vai para tomar uma cervejinha. Tudo bem, tomar cervejinha não é pecado. Mas não é a finalidade. A gente pode até ir por causa da galinhada. Mas eu vou por causa da galinhada, mas pamonha. Eu sei que eu vou ter um monte de outras pessoas de Goiânia, de Goiás, que vão estar lá por causa da galinha. Então eu vou para encontrar com eles. Isso inconscientemente atua nas pessoas. Né? Então, eu, como o protagonizador da festa, o responsável da festa, eu tenho essa intenção de background, entendeu? De fundo, para poder juntar as pessoas. É para que o padre quer que todo mundo vire católico. Isso para mim é indiferente. É indiferente. Eu quero que todo mundo seja feliz. Justamente. Se nós católicos pudermos oferecer isso para todo mundo, que seja. Né? Então a festa do dia 30, ela traz muito essa conotação da unidade, da fraternidade e da festa, não é? Da alegria, do lúdico, da diversão, de sorrir, de sair da vida louca, digamos assim, do trabalho que todo mundo nessa cidade faz, os imigrantes brasileiros principalmente, né? A gente conhece a vida deles, a gente sabe da loucura que é a vida dos trabalhadores aqui. Então, é um momento para relaxar, não é? Muito bom. Legal, não, maravilha. Eu vou lá, vou levar minha esposa. Certeza, eu tô lá. As filhas, Sim, né? Vamos estar lá, com certeza. Padre, se você pudesse voltar no tempo, qual conselho daria a si próprio lá atrás, com a experiência que você tem hoje? Se eu pudesse voltar atrás, eu teria entrado no seminário mais cedo. Eu teria entrado no seminário no ano 1999. Por que essa data? Não 99, desculpa. 89. Porque em 89 eu terminei o 2º grau e o padre me disse: você podia ir para o seminário, você tem vocação para ser padre. Não, de jeito nenhum, o que é isso, aquela coisa? Porque a gente nunca se assusta um pouco, né? E aí eu não fui. Tudo bem, eu não fui, não me arrependo de não ter ido, mas se eu pudesse voltar, como você perguntou, eu entraria, né, para poder ser padre mais tempo. Entendi. Porque eu sou muito feliz sendo padre. Ótimo. E aí, então, eu não fui. Eu fui de 89, eu fui só entrar em 92. Então, 4 anos depois? Isso. Teria sido padre mais cedo, eu me tornei padre com 32 anos, teria me tornado padre com 28 anos. Viveria mais tempo padre. Enfim, uma coisa simples, mas que para mim, eu sempre digo, né? Se eu pudesse, eu teria entrado mais cedo. Maravilha, maravilha. Antes de a gente encerrar, né? Dar um alô de novo aí nos nossos apoiadores, né? Patrocinadores. Sim, por favor. SD Knives, a gente vai colocar aqui. O Júnior vai colocar. Aí, ó. O QR Code lá. O QR Code é SD Knives. Essa senhora. Facas artesanais feitas à mão, únicas. Então, entre lá. Viver Magazine. Tá aqui também, entre lá, artigos educacionais, informativos da comunidade brasileira. Barbecue, o brabo do churrasco. Brabo. Aqui de novo. Brabo. E Business Brasil Atlanta. Se você quiser saber o que está acontecendo na nossa comunidade, entra lá que você vai ficar bem informado. É isso aí. Padre, e antes da gente finalizar, qual legado você quer deixar? Eu quero deixar... Não quero. Eu trabalho para isso, acredito que quem faz isso é Deus, a gente é um instrumento mesmo. Um instrumento simples, humilde, que tem, o que recebeu da igreja é para oferecer, não é propriedade privada. Então, o que eu espero poder realizar no meu período aqui, que eu devo ficar com os brasileiros o tempo que for necessário,
é gerar sempre mais a unidade entre eles, a comunhão, Amém. a sentir-se uma família, pertença, não é? E caminhar juntos, porque dividido a gente não faz nada, né? A gente precisa estar juntos. E é o que eu espero poder contribuir, né, no crescimento, no fortalecimento da comunhão e da unidade entre eles. Que assim seja. Que assim seja. Mensagem bonita. Bom, é isso aí. Muito obrigado por ter vindo. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado por ter falado mais sobre as festas da comunidade brasileira. Né? É um chamado para o pessoal brasileiro que está aqui. Eu queria aproveitar, Por favor. te cortar, Não. Samir, porque a gente aqui faz isso, né? Livre, né? Claro. Ainda mais o Samir, hein? Quem sou eu para interromper o padre? Eu quero só uma coisa que eu acho que é importante lembrar. Este ano nós vamos celebrar 25 anos que estamos aqui, na Arquidiocese de Atlanta, em Atlanta, a comunidade católica brasileira, não é? Então, a festa de Nossa Senhora Aparecida esse ano vai ser toda especial, não é? Ela tem esta conotação de celebrar um jubileu de prata, não é? 25 anos de presença aqui, onde as pessoas lutam e continuam lutando para ser igreja num país onde a igreja católica é minoria, não é? Os católicos brasileiros lutando para que o seu jeito brasileiro de ser católico, não é, seja respeitado e tudo mais. Então a gente está fazendo uma celebração muito bonita em outubro. Quem sabe a gente poderá voltar aqui, né? Sim. Estou me oferecendo. Por que né? não? Baiano, oferecido. Né? Isso. Então, a gente falar sobre essa... Porque, na verdade, o papel principal nosso é a questão da evangelização, não é? E Nossa Senhora Aparecida, vocês sabem, o povo brasileiro tem todo um xodó especial. Então, a gente vai fazer essa festa bonita, virar um bispo do Brasil para pregar os 9 dias da novena. Não é? No dia da festa, o bispo daqui de Atlanta vai estar presente, virá um bispo da CNBB responsável pelos brasileiros católicos no exterior também. Então, 3 bispos estarão presentes. Enfim, nós queremos, neste ano, a festa da Senhora Aparecida, também depois da pandemia, digamos assim, fazer algo bastante diferenciado para celebrar os 25 anos da nossa presença dos católicos aqui em Atlanta como comunidade organizada. Que bom. Legal. Que bom. Legal, padre. Muito obrigado por estar Eu aqui que com a agradeço a vocês, a simpatia. Muito obrigado. Valeu demais. Obrigado ao... Como se chama? Podcasters? The Brazilian Podcasters. The Brazilian Podcast. Podcasters. Yeah. Então, a gente agradece muito ao nosso irmão ali, que não sei o nome dele, esqueci. O Júnior. É o Júnior. É que eu tive contato com ele lá na festa junina. Parece que o padre tá igual eu, não fez a lição de casa, não sabe os nomes. Meu irmão, eu tenho que escrever. Não sabe os nomes. Não vou me lembrar. Tá igual eu. Eu sou muito ruim com o nome também. Nossa, se eu não escrever isso aqui, ó. Não vai. Toda hora eu tinha que estar olhando aqui, Não toda vai. hora eu não sabia se o Bruno era aquele, se o Samir era esse, eu tava aqui meio perdido. Mas enfim, Tá igual obrigado, eu agradeço o Júnior, ao The Brazilian Podcasters e também a todas as pessoas que, como já falei, nos ajudaram, ao Dito e a todo o grupo que com ele está preparando essa festa do dia 30. A gente espera encontrar muita gente lá. Isso, já está estendo o convite, né, para você voltar aqui mais vezes. Com certeza, quando precisarem, Justamente. Né? Muito obrigado. Valeu. com É isso aí, alegria. pessoal, se inscreva no nosso canal e fique ligado aí. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o nosso conteúdo, inscrever no canal igual o Bruno já falou. E é isso aí, Brunão. Vamos embora então. Vambora. Até a próxima, É nóis. galera. Fica com Deus. Tchau, tchau.